Olá pessoal, hoje nós vamos para uma aula de invasões no período colonial. Ou seja, além de Portugal, outros povos invasores também passaram por aqui. Ô Bel, desde quando? Desde o período pré-colonial a gente já tem algumas invasões. As que estão nessa minha lousa são as invasões mais tensas, as mais duradouras, as mais significativas para o período colonial brasileiro. Então vamos começar? Um dos primeiros povos que se interessaram pelo Brasil, além dos portugueses, foram os franceses. E aí eu pus uma pergunta para a gente refletir sobre isso. Mas por que a França queria invadir o Brasil? Primeiro, porque os reis da França não se importavam com o Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas dividia as novas terras entre portugueses e espanhóis. Não convidaram a França, não convidaram a Holanda, não convidaram a Inglaterra. Então, a França se sentia no direito de invadir qualquer região americana. Ai, invadiu, viu, gente? E invadiu muito o território. Aqui no Brasil, ela invadiu aqui, ó, França Antártica. Foi invasão no Rio de Janeiro. E essa que nós vamos estudar, a invasão lá na França, equinocial, saiu, hein? Equinocial, é lá no Maranhão. Mas eles tentaram em muitos outros lugares. Vamos falar de outra coisa? Além da desobediência ao Tratado de Tordesilhas, a França também invadiu, porque a gente está com a mentalidade mercantilista. Eles querem lucratividade, terras coloniais, metais preciosos, o que quer que o Brasil pudesse dar de fundos, né, econômicos para a lucratividade do Estado francês. Então, isso significa que é a mentalidade mercantilista, outra justificativa do porquê invadir o Brasil. Tem mais, Bel? Tem! Nós estamos no meio, na Europa, de guerras de religião. E quem invade o Brasil também são protestantes, fugindo das guerras de religião. Os franceses que vieram para cá em grande número, eles eram huguenotes. O que é isso, Bel? É um conjunto de protestantes franceses fugindo da guerra de religião e tentando, né, explorar outras terras, fugindo do conflito. Tem mais? Tem, porque o Estado francês também patrocina invasões. E o Estado francês queria uma colônia. Portugal tinha colônia, Espanha tinha colônia. Por que a França não pode ter uma colônia? Claro que pode. Então, até o Estado francês patrocinou invasões no nosso período colonial. Bom, vários porquês, né? Nossa, quanto porquê. Quais eram os objetivos dos franceses aqui no nosso território? Primeiro, explorar as riquezas do nosso território. A princípio, nem portugueses, nem holandeses encontraram ouro no Brasil, mas encontraram pau-brasil. E do mesmo jeito que Portugal explorou o pau-brasil, os franceses também exploraram o nosso pau-brasil. Principalmente aqui, ó, no Rio de Janeiro, que os franceses fizeram contato com vários indígenas e vão fazer escambo do pau-brasil. Inclusive, já falando desta invasão, a França Antártica é um nome que os colonizadores franceses deram para o Brasil. Nossa, Bel, mas era invasão, virou colonizador? É. Eles chegaram aqui, era por volta de 1555 e vão ficar no Brasil até 1567. É bastante tempo, dá até para chamar o Brasil de colônia francesa por um momento. Então, o nome dessa colônia francesa no Rio de Janeiro foi França Antártica. Foi lá que esse cara, o Villegaignon, esquermo, né, francês, Villegaignon, fundou uma cidade. Humildemente, ele deu o nome dele. Francês, né, gente? Quando os franceses fundaram Villegaignon, isso era Baía de Guanabara. Ué, é a cidade do Rio hoje, Bel? Isso é a cidade do Rio hoje. Villegaignon, durante esse intervalo de tempo que é a invasão francesa. E aí fizeram comércio lá com os índios e troca daqui, troca de lá. Quando Portugal descobriu que o Rio de Janeiro
já tinha a invasão francesa, os portugueses endoideceram. Nós tínhamos um governo geral no Brasil que era do Mem de Sá. O Mem de Sá arrumou um monte de tropas e pediu para o seu sobrinho, o Estácio de Sá, me ajuda lá a expulsar os franceses do Rio de Janeiro? E o Estácio de Sá vem para o Rio de Janeiro, claro, que com oficiais portugueses para expulsá-los daqui do Rio. Mas não é assim não, gente. Não chega e vai expulsando porque é de Portugal, não. Isso daqui é uma guerra muito intensa, com indígenas de vários grupos, todos do tronco linguístico tupi-guarani, mas de várias tribos diferentes. Foi uma guerra tão grande, esse conflito portugueses, franceses, que a gente chama de Confederação dos Tamoios. De um lado, nós temos os portugueses, com alguns jesuítas, os oficiais portugueses e até alguns índios que já tinham sido catequizados, e de outro lado, a invasão francesa, com alguns também indígenas tentando permanecer invasores no Brasil. Esse conflito acaba, é claro, com a vitória de Portugal, que expulsou a França do nosso Rio de Janeiro. Aliás, é nesse contexto que foi fundada pelos próprios portugueses a cidade do Rio de Janeiro. Parou por aí? Não. Os franceses invadiram, pelo menos tentaram, né? O Espírito Santo, tentaram invadir o Nordeste, e quando a gente chega no ano de 1612, os franceses invadem São Luís do Maranhão. Essa invasão ela foi menor, ela durou só até 1616, né? Se a gente comparar o tempo é menor. E essa segunda invasão francesa tinha os mesmos objetivos, os mesmos interesses, porém rapidamente eles foram expulsos dessa segunda grande invasão francesa no Brasil. Ô Bel, acabou a invasão francesa? Não, não acabou. Os franceses saem dessas tentativas constantes de invadir o território português na América e vai invadir a Guiana Francesa, nossa vizinha, conhece? Então, era território da América Espanhola. Os franceses chegaram, dominaram e não saíram de lá até hoje, porque a Guiana Francesa ainda é uma província francesa. Quer, mãe? A gente faz fronteira com uma província francesa, só que a gente não está na Europa, tá? Se contenta com a América Latina, né, gente? Bom, e aí, Bel? E aí agora nós vamos para a maior invasão do nosso período colonial. Invasão holandesa. Essa invasão, ela tem todo um vucu-vucu no começo do porquê. Por que raios os holandeses invadiram o Brasil? Vamos recuperar a história? Primeiro, a Holanda, ela era parceiraça dos portugueses. Ó, vou puxar aqui um arco de ligação entre Portugal e Holanda e vou colocar assim um maisinho, para você entender que eles são amiguinhos, ó, de dedinho, que coisa fofa, cut, né? Esses holandeses, quando fazem isso, eles apoiam o nosso sistema açucareiro. Eles emprestam dinheiro para a implantação, eles refinam o açúcar, eles transportam escravos. E eu já te dei 3 relacionamentos econômicos entre Portugal e Holanda. Aí estavam todos alegres e felizes, explorando o Brasil no sistema açucareiro, mas vem a Espanha na jogada. E a Espanha, ela invadiu Portugal. Isso daqui não é amizade, não. Isso é invasão espanhola em Portugal. Como é que chama isso? União Ibérica. Essa União Ibérica, quando ocorre, a Espanha domina Portugal e o intervalo de tempo é exatamente no mesmo período que a Holanda vai invadir Portugal e muitas outras colônias portuguesas. Como assim, Bel? Me explica melhor, te explico. Quando os holandeses estavam num bom relacionamento com Portugal e a Espanha domina Portugal, sabe o que isso significa? Que a Espanha, ela expulsou a Holanda do nosso sistema açucareiro. Aqui eu vou fazer um marco para você entender a relação Espanha-Holanda, mas essa relação, ela é, ó, de versos, de briga, de conflito. Holandeses estavam de um lado, dentro da Guerra dos 30 Anos, e
os espanhóis de outro, eles são rivais na Europa, eles estavam guerreando na Europa. E aí a Espanha domina Portugal e ó, pá, chuta, expulsa os holandeses de toda a parceria, de todo o sistema açucareiro. Segundo os espanhóis, a Holanda não podia mais transportar escravos, nem refinar o açúcar e nem muito menos continuar os seus empréstimos com os colonos do açúcar. Então a Holanda, ela se vê acuada, sem opção, e invade várias colônias portuguesas. O Brasil, a África do Sul, territórios na Índia, a Indonésia, invade muitas colônias de Portugal. Só que como a gente está numa aula de história do Brasil, o nosso foco foram as invasões holandesas aqui. Primeira invasão holandesa foi em Salvador, o ano era 1624. Ficaram um pouquinho, só até 1625. Sabe por quê? Você sabe onde tinha mais oficiais portugueses para expulsar a Holanda do Brasil? Na capital, né, gente? Salvador era a capital do período colonial. Então, se tinha um lugar com português para defender o Brasil, fala sério, né, Holanda? Vai invadir a capital? É que a Holanda queria invadir, dominar tudo, mas não deu certo. Tentou invadir Salvador, não deu certo. Mas aí, quando não dá certo, a Holanda, ó, pensa e reflete. E aí, o que a Holanda faz? Ela monta a Companhia das Índias Ocidentais. Você viu que eu até balancei os braços de chique? O que é essa Companhia das Índias Ocidentais? A maior frota de navios do século XVII. A Holanda transporta a mercadoria pelo Oceano Atlântico, pelo Ocidente, quase de todo o mundo na Europa. E é essa Companhia das Índias que, ó, invade o Recife brasileiro, e o ano era 1630. Sabe até quando vai esta invasão? Até 1654, bastante tempo, né? Durante esse período que a invasão acontece em Recife, ela não fica em Recife. Os holandeses vão dominar boa parte do Nordeste brasileiro, vão para o interior e vão ramificando a sua área de dominação. Então, Recife é o foco central e depois se espalha essa invasão. E aí, Bel, e aí que essa invasão deu muito certo? Elaiá, começamos a falar de bolso de novo. Os colonos aqui no Brasil, eles vendiam para Portugal açúcar, e aí Portugal levava esse açúcar e vendia para a Holanda. A Holanda está no Brasil, acabou o intermediário português. Então a Holanda chegava e dava muita grana para os produtores de açúcar. Sabe o que aconteceu? Bombou o açúcar. Produzimos açúcar como nunca antes no período colonial. A nossa máxima produção de açúcar foi aqui, durante as invasões holandesas. Ele libera dinheiro, libera verba. Os holandeses trouxeram para o Brasil, esse cara aqui, ó, o Maurício de Nassau, ele trouxe até o Banco de Amsterdã para facilitar os empréstimos, para ampliar a lavoura açucareira. Então, já temos um bom ponto positivo para os colonos aqui. Mas não parem, não. Esse cara, ó, o Maurício de Nassau, que digamos, o representante holandês no Brasil colônia, ele administrava. E ele vai da liberdade religiosa, porque os holandeses são protestantes. Então, para não ter problema, o clero, o jesuíta, então, ó, cada um faz a sua religião. Liberdade religiosa nas áreas de dominação holandesa. Outra coisa, Maurício de Nassau trouxe uma missão artística. Artistas que, ó, desenhavam o Brasil dentro, né, da esfera realista para representar fielmente a colônia holandesa lá para os holandeses. Então, eram retratos da nossa fauna, da nossa flora, da lavoura açucareira. Ô, Bel, e a escravidão? Então, a liberdade aqui é só religiosa. Escravos vêm para o Brasil em maior quantidade, porque se a lavoura açucareira está aumentando e os braços desse Brasil ainda são na exploração do escravo negro africano, a mão de obra permanece escravizada negra africana. Então, não mudou isso, tá? Continua e aumenta porque aumentou a lavoura açucareira. Mas tem mais. Esse Maurício de Nassau, quando traz a missão artística, ele investe no Recife, ele reforma a cidade de Recife,
Até hoje tem casarões que são tombados, tá? Pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que são construções de arquitetura holandesa no Brasil. Então, esse cara, você já percebeu que ele é importante, mas ele ficou muito importante lá do ponto de vista holandês. Ele tinha muito boas relações aqui. Então, a Holanda, quando chega já para o fim da sua dominação aqui no Brasil, os holandeses demitem o Maurício de Nassau. Mas a gente já está numa época que as coisas todas vão mudar. Por quê? Porque essa invasão, tanto da perspectiva holandesa, estava rendendo lucro, como da perspectiva do colono, estava enchendo o bolso de dinheiro, vendendo açúcar para a Holanda. E aí acaba a invasão da Espanha em Portugal. Nossa, Bel, você falou até baixo. Falei porque as coisas vão se complicar. Quando a invasão da Espanha acabou em Portugal, o motivo da invasão holandesa acabou. Os holandeses vieram porque foram expulsos pelos espanhóis enquanto havia União Ibérica. A União Ibérica acabou, porque a Holanda vai continuar invadindo o Brasil. Portugal bateu, né? Lá na Holanda falou, ó, vamos renegociar, vamos conversar, porque ó, a Espanha não manda mais em Portugal. Sabe o que a Holanda falou? Ó, beijinho no ombro para você, meu bem. Vou fazer nada. Tô lá é meu. Se você quiser, você que pegue a força. E aí Portugal vai ter que fazer uma guerra para expulsar os holandeses do Brasil. É isso que nós chamamos ó, de insurreição pernambucana. 10 anos de guerra, 1644 a 54. Para que tanto tempo para expulsar a Holanda? Acho que você deve estar se perguntando isso, né? Porque os colonos se dividiram. Havia colonos no Brasil que vão apoiar os holandeses invasores e há colonos no Brasil que vão apoiar Portugal, tentando recuperar o seu domínio no Nordeste. Muito atrito, até que os portugueses, com apoio de alguns colonos, vencem a insurreição pernambucana e expulsam os holandeses do Brasil. Não foi um negócio economicamente bom para o Brasil, não. A Holanda saiu daqui, foi produzir açúcar ali nas Antilhas, e o açúcar holandês produzido nas Antilhas vai ser concorrente do açúcar português produzido no Brasil. E nós, ó, nos lascamos economicamente. Entramos em um declínio do sistema açucareiro, porque o açúcar lá da Holanda, gente, era melhor, porque ela que refinava, era mais barato, porque as Antilhas da Europa têm um transporte mais barato, e o nosso açúcar vai decaindo. Só por isso, Bel, não. A Espanha também diminui o consumo do nosso açúcar brasileiro, então o mercado caiu, a concorrência aumentou e o açúcar brasileiro declinou. Triste fim do sistema açucareiro. Mas não acabou não, porque se você está achando que a Holanda foi expulsa do Brasil porque nós e os portugueses conseguimos tanto êxito, eu falei um negocinho para você. Enquanto a Holanda estava em guerra aqui no Brasil e no nosso território pernambucano, lá na Europa, a Inglaterra apareceu na jogada. E a Inglaterra ataca a Holanda. A guerra tem a ver com a Companhia das Índias. A Inglaterra quer a Companhia das Índias. E aí o que acontece? Há um enfraquecimento da Holanda por conta da guerra contra a Inglaterra. O enfraquecimento da Holanda por conta da guerra aqui no Brasil. Foi por isso que nós conseguimos derrotá-la. Há historiador que acredita que se não fosse esse conflito Holanda-Inglaterra lá na Europa, essa história poderia ser outra. Mas se não é história, e a gente vai parando por aqui hoje. Gente, ó, beijo, tchau.